Vamos gravar um vídeo sobre o cerebelo, suas principais estruturas e funções. Primeiro, com relação à localização do cerebelo. O cerebelo ele é localizado na fossa cerebelar, que tem relação com esse osso aqui, ó, que é o osso occipital. Na verdade, essa fossa cerebelar, ela repousa sobre o osso occipital. Além disso, o cerebelo ele é protegido por uma estrutura chamada de tenda do cerebelo. A tenda do cerebelo, na verdade, é uma reflexão de dura mater, é formada por dura mater. Outra relação importante com relação ao cerebelo é que o cerebelo ele faz parte do teto do quarto ventrículo. O que é o quarto ventrículo? Nós vimos na aula que o quarto ventrículo é uma cavidade. É uma cavidade que tem relação com a ponte e com o bulbo. Na verdade, o quarto ventrículo está localizado atrás da ponte do bulbo. E o cerebelo ele faz parte do teto do quarto ventrículo. Aqui nessa vista inferior, a gente visualiza a relação do cerebelo com a estrutura do tronco encefálico. Aqui, sinalizado de vermelho, a gente tem o cerebelo, os dois hemisférios cerebelares, e aqui, ó, de amarelo, o tronco encefálico, representado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Nessa face superior, a gente tem nessa região central do cerebelo uma estrutura chamada de vermes. O vermes, ele separa o hemisfério cerebelar direito do hemisfério cerebelar esquerdo. O vermes, ele está localizado nessa região central do cerebelo. Nessa face inferior do cerebelo, nós visualizamos uma estrutura chamada de lobo flóculo nodular, que é essa estrutura aqui, ó, sinalizada em azul. Então, nessa face inferior, nós visualizamos essa estrutura em azul, chamada de lobo flóculo nodular, que tem relação com o equilíbrio. Aqui, visualizando o cerebelo de perfil em um corte longitudinal, visualizamos essa parte interna do cerebelo, que tem relação com a substância branca. Essa parte interna a gente chama de corpo medular ou árvore da vida. Então, a árvore da vida é a parte interna do cerebelo que tem relação com a substância branca. A parte mais externa do cerebelo é o córtex cerebelar, que tem relação com a substância cinzenta. Nessa imagem, vamos visualizar algumas fissuras do cerebelo. Na verdade, o cerebelo tem várias fissuras, que não vamos estudar agora essas fissuras. Vamos estudar as principais fissuras do cerebelo. São fissuras que visualizamos com facilidade na prática. Essas fissuras são espaços que vão separar estruturas do cerebelo. Essa fissura aqui é chamada de fissura prima. Essa fissura prima, na verdade, vai separar o lobo anterior do lobo posterior do cerebelo. Existe uma outra fissura chamada de fissura horizontal. Essa fissura aqui, ó, é chamada de fissura horizontal. A terceira fissura importante que vamos estudar é essa fissura chamada de fissura posterolateral. Essa fissura posterolateral vai separar um lobo que chamamos de lobo flóculo nodular, o lobo flóculo nodular do restante do cerebelo. Então, a fissura posterolateral separa o lobo flóculo nodular do restante do cerebelo. Nessa imagem, visualizamos as estruturas do cerebelo que são separadas por determinadas fissuras. Esse lobo é chamado de lobo flóculo nodular. A gente tem o lobo flóculo nodular em laranja, o lobo anterior em verde e o lobo posterior em rosa. O lobo anterior e o lobo posterior, na verdade, são separados por essa fissura, que é chamada de fissura prima. Então, a fissura prima separa o lobo anterior do lobo posterior do cerebelo. Existe uma outra fissura chamada de fissura
posterolateral, que é essa fissura aqui, ó. Essa fissura posterolateral vai separar o lobo flóculo nodular do restante do cerebelo. Aqui visualizamos algumas estruturas do cerebelo. O cerebelo é dividido em lobos. A gente tem um lobo anterior, que é esse aqui em vermelho, o lobo anterior do cerebelo, e a gente tem um lobo posterior, que é esse lobo em verde. E nós vimos no slide passado que o lobo anterior e o lobo posterior do cerebelo é separado por uma fissura, que é a fissura prima. Essa fissura prima separa o lobo anterior do lobo posterior do cerebelo. Nessa face inferior do cerebelo, a gente visualiza esse lobo em azul, que é o lobo flóculo nodular. O lobo flóculo nodular, ele é separado do restante do cerebelo por uma fissura chamada de fissura posterolateral. Existem alguns núcleos importantes da gente estudar no cerebelo. O que são núcleos? São corpos de neurônio dentro do sistema nervoso central. Esses núcleos do cerebelo estão localizados internamente na substância branca. São 4 núcleos importantes. A gente tem esse núcleo maior aqui, que é chamado de núcleo denteado. Esse núcleo maior, a gente ainda consegue visualizar na prática. Outro núcleo importante é chamado de núcleo emboliforme. Ele já é menor. É esse núcleo aqui, ó, chamado de núcleo emboliforme. Existem dois outros núcleos chamados de núcleos globosos, que são esses aqui, ó. São os núcleos globosos. E existe um último núcleo, que é um núcleo mais central, chamado de fastigial. Esse núcleo fastigial, ele tem relação com o vestíbulo cerebelo, que a gente vai estudar mais à frente. Vamos falar sobre determinadas funções do cerebelo. O cerebelo tem relação com a manutenção do equilíbrio da postura, o cerebelo tem relação com o controle do tônus muscular e com a correção dos movimentos, o cerebelo tem relação com a aprendizagem motora. Além disso, existem funções não motoras, existem funções ligadas à cognição. Por exemplo, montar um quebra-cabeça, isso também é uma função com relação à cognição que está relacionado com o cerebelo. Aqui nessa imagem, a gente tem a divisão do cerebelo em lobos. A gente tem o lobo anterior do cerebelo e o lobo posterior do cerebelo. O lobo anterior, ele é dividido do lobo posterior por uma fissura, que é chamada de fissura prima, que é essa fissura aqui, ó. A fissura prima, então, divide o lobo anterior do lobo posterior do cerebelo. Existe uma outra fissura chamada de fissura posterolateral. Essa fissura posterolateral vai dividir o lobo flóculo nodular, que é esse aqui em preto, o lobo flóculo nodular do restante do cerebelo. Então, a fissura posterolateral divide o lobo flóculo nodular do restante do cerebelo. Temos uma divisão funcional do cerebelo em vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo. O vestíbulo cerebelo tem relação com a manutenção do equilíbrio. O vestíbulo cerebelo está relacionado diretamente com o lobo flóculo nodular. Já o espino cerebelo tem a função de corrigir nossos movimentos, além disso, tem relação com o tônus muscular. E o cérebro cerebelo tem relação com a nossa aprendizagem motora. Aqui temos a divisão do cerebelo em determinadas zonas, e essas zonas têm relação com determinadas funções. Por exemplo, a zona medial e a zona intermédia estão associadas ao espino cerebelo. Já a zona lateral tem relação com o cérebro cerebelo. E o lobo flóculo nodular já tem relação com o vestíbulo cerebelo. Finalizando a nossa apresentação sobre o cerebelo, essas são as nossas referências.